pé, vamos fazer uma oração? E vamos já começar para terminar. Né, Mari? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, louvamos o teu nome, Jesus, por aqui estarmos, Senhor, nesta noite. Ó Deus querido, dá-nos sabedoria, graça, Senhor, para compreendermos, Senhor, as tuas escrituras, para fazermos a tua vontade, Senhor. Fala conosco, ó Deus querido, e nos ajuda, Senhor, a compreender os momentos finais, Senhor, da tua igreja neste mundo. Eu te peço nesta hora, confiante na tua palavra, no teu amor, e rogando a tua misericórdia desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Eu senti alguma coisa, mas acabei de ver na planta, né? Tá caindo. Só um pedaço. Já tá. Tá bastante ligado? Vamos lá então? Começamos cedo. Então, Alguma coisa assim. no capítulo 17, só para a gente dar uma relembrada, a gente falou justamente na questão religiosa, em que o anticristo vai fazer com que a parte religiosa se torne uma só. Lógico que haverá separações, haverá as igrejas que não concordarão, mas haverá a igreja que realmente vai ser a igreja do anticristo. Vamos falar de parte religiosa, que vai juntar todas as religiões numa só, tá? É o que a gente viu aí já no capítulo 17. Agora no capítulo 18, ele vai falar justamente sobre essa queda, sobre essa destruição, tanto da parte religiosa como também da parte econômica. Por quê? Você imagine que a destruição já no final do arrebatamento, final da grande tribulação, como nós falamos, 7 anos e meio, tá? Opa, 3 anos e meio, 3 anos e meio, aqui terá o retorno. Não, esse aqui é o retorno das aulas, tá? Não vamos falar o retorno de Jesus 5 de agosto. Aqui é a volta de Cristo, tá? Quando Cristo vai voltar. Então nós temos aqui o período que a gente chama de paz, entre aspas, e a tribulação. A grande tribulação justamente porque a igreja do período da tribulação subiu, tá? A igreja de Laodiceia, junto com uma parte dos judeus, tá? Que são 144 mil. Então essa igreja subiu. Agora haverá a destruição dessa grande tribulação, que é justamente o que? O juízo de Deus sobre o anticristo, sobre o governo que aqui está sobre a terra. Então agora nós vamos entrar no capítulo 18, que ele diz assim, ó. Depois destas coisas, que coisas? Que foi a parte religiosa que ele mostrou lá da besta sentada sobre o dragão. É uma mulher sentada no dragão, na besta. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, o que houve? A parte religiosa, ela acaba se quebrando. Logicamente, caindo o meteoro, situações que nós já vimos que vai acontecer. A parte econômica também se quebra. Então, a Babilônia, que ela é representada aqui, é justamente como na época de Nabucodonosor. O que ele fez? Ele juntou todos os reinos para si. Foi um dos maiores reinos até hoje, dentro da história da humanidade. A Babilônia se tornou gigante, não é? A tal ponto de construir cidades enormes. E Nabucodonosor, ele foi assim, um dos grandes estadistas da época. Logicamente, com a ajuda de Deus, né? A gente percebe até que Nabucodonosor é tratado como servo de Deus, porque levou o povo de Israel para lá para aprender a lição, para não adorar mais Deus. E aprenderam, 70 anos ficaram na Babilônia. Bem, então há essa comparação de que haverá um reino juntando a maior parte de todos os governos. Tá?
Logicamente, mesmo Nabucodonosor tentando todas as formas, não conseguiu juntar tudo, não é? Até que depois vem os outros impérios, acaba destruindo, principalmente os medos e persas, que já não faziam mais parte, invade Babilônia, destrói tudo e acaba ficando, toma um ponto do território, começa as divisões e faz todas as separações. Então, também na grande Babilônia, já do anticristo, a mesma coisa, ele vai estar reinando sobre a terra, com a destruição que vai começar a ocorrer. Imagine plantações, imagine tudo, que nem até ontem, houve saiu um brasileiro que cuidava da parte da questão da fome mundial, na ONU, e entrou agora um chinês. Até brinquei com a minha esposa, falei, o dragão subiu aí. Não é? Por quê? Saiu um brasileiro e assumiu um chinês, não é? Para poder cuidar da fome no mundo. Ele tem até 2022, eu acho, se não me falha a memória, até 2020 ou 2030, para extinguir a fome do mundo. Então esse é o projeto dele. E ele fala assim que ele vai fazer o possível para fazer com que haja a melhor forma de contribuições dos países para eliminar a fome no mundo. Então aí a gente já começa a perceber que o caminho do anticristo já está sendo levado, não é? Então ele vai tentar eliminar essa fome. Ah, mas será que é ele? Não, ele é chinês, então possível, não é? Mas tudo está já trabalhando, tudo já está cooperando. Então você imagine, tentando eliminar a fome no mundo, com as destruições que vêm, a economia se quebra. Então há uma destruição total. E aí o anjo já está dizendo que caiu a Babilônia, ou seja, a parte religiosa, a parte econômica está destruída. E governamental também está perdendo o seu poder. Por quê? Está chegando o final já da grande tribulação. Tá? Aí Isaías, capítulo 13, verso 21, diz assim: no verso 20, ele diz assim, ó. Melhor, verso 19. É que às vezes eu leio o verso e acabo escrevendo só o que é importante, mas em cima tem coisa mais. Diz assim, ó: e Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Lembra? Houve destruição, caiu fogo do céu, que nada mais são do que meteoros caindo sobre Sodoma e Gomorra, e isso tudo até hoje. Se você vai ao Mar Morto, que é justamente o centro da onde fica a cidade de Sodoma e Gomorra, no Mar Morto você encontra minerais que você não encontra em nenhuma outra parte do mundo. Então, que alguns cientistas colocam, ali caiu um meteoro, não é? E tem minerais que não existem no planeta, só existem naquele local, tá? Então ele está dizendo que vai ser da mesma forma, não é o que a gente viu lá em Apocalipse? Que haverá essa destruição? Verso 20: nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Então fica próximo da onde? Israel. Próximo de Israel, ou seja, próximo da Arábia. Aquele território é onde ficará a Babilônia. Então, possivelmente, será onde era a Babilônia, onde era o território dos caldeus. Ele vai fazer o seu governo, a sua parte toda ali, porque ali é a centralização do mundo. Se você olhar no mapa mundi, se você apontar para o meio da Arábia, lá no meio do deserto, próximo a Israel, é o centro mundial. Então qual é a ideia? Estando no centro, ele consegue atender todos os lugares. Tá? Nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então Isaías já estava profetizando. Babilônia
vai acabar. Só que essa Babilônia é a grande Babilônia, que é justamente a Babilônia do Anticristo, que é o que João agora está se referindo. Vocês perceberam que há a mesma semelhança? Isaías conheceu João? João conheceu Isaías? Mas são parecidos os textos. Por quê? Porque João está tendo a visão que Isaías teve. Tá? Verso 3 do capítulo 18. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, aceitaram tanto a parte econômica como a parte religiosa. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, quer dizer, os reis e mercadores ganharam muito dinheiro. Não é? Ganharam muito dinheiro justamente com aquilo que era vendido de Babilônia ou comprado. E na realidade o que acontece nesse período é o que aconteceu no passado. Lúcifer, o trabalho dele é a mesma coisa, não muda. Ele vai fazer com que toda a parte econômica fique pertencente a ele. Ninguém compra e nem vende se não passar por ele. Então ele vai fechar o comércio com ele. Só que assim, quem faz parte da equipe tem privilégios. Então serão beneficiados. Então reis serão beneficiados, mercadores serão beneficiados, os pastores serão beneficiados, aqueles que fazem parte justamente dessa liga, da Liga dos Pastores da Babilônia. E tudo isso será o quê? Parte dessa grande ramificação que estará nesse pacto mundial. Então tudo está voltado a ele ali, tá? Então ele vai dar continuidade que ele fez lá no começo, né? Sim. Sim, então desde o começo já sempre foi entendido. Você leu Jorge, você lembra que o que ele fez no começo lá, a respeito de fechar a máfia comercial, é o que ele vai fazer agora também. Ô pastor, esses tratados que tem de comércio livre entre países, poderia ser algo parecido assim que ele virá fazer nesse momento? Fecha o comércio, né? Eu só compro e vendo de você. É que hoje em dia tem, né? O Mercosul. Sim. Pode ver que há uma... Que nem, por exemplo, esse rapaz que agora vai cuidar da parte da fome do mundo, a estratégia é justamente o quê? Aonde está sobrando? Dá para enviar? Não é? Podemos comprar? Que país pode comprar? Então, pode ver que já está tudo funcionando, já está tudo ligado. Que nem, por exemplo, hoje você pode comprar qualquer coisa, tanto nos Estados Unidos como na China. Isso é livre. Mas sabe que há um acordo comercial entre esses países. Que nem agora, o nosso correio está para ser privatizado. Duas grandes empresas que vendem materiais para exportações é os Estados Unidos e a China. Já estão de olho no nosso correio para comprar. Por quê? Vai fechar com eles. Vai ficar uma coisa melhor, principalmente para quem compra no exterior? Lógico. Então essa facilidade já é o começo já para que tudo venha a acontecer. Que nem pessoas estão ganhando muito dinheiro, não é? Somente nessas compras e vendas e tudo mais. Imagine na época já do Anticristo, que você vai ter a liberdade de compra e venda se seguir as diretrizes dele. Tá? Jeremias capítulo 51, verso 7. Diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações e por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai um bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O que ele está querendo dizer? Que a Babilônia, pode ver que ele faz um copo de ouro na mão do Senhor. Aí você vai dizer, mas a Babilônia não é o governo do Anticristo. Mas quem é que comanda todas as coisas? O Senhor. E isso tudo é necessário que
aconteça. Então, tudo isso é providência de Deus. Tá? A mesma coisa você olha lá no livro de Jó. Quando Deus fala com Satanás e diz: tem visto lá meu servo Jó, homem servo, bom, fiel, que anda dos meus caminhos, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, se desvia do mal. Aí Satanás faz o quê? Ah, vem, o Senhor dá de tudo na mão dele, tira as coisas dele para você ver se ele não vai te negar. Aí Deus fala: então tira. Beleza, tirou tudo. Jó se desviou? Não. Aí Satanás volta e Deus fala: tá vendo? Você me instigou a tirar as coisas dele e ele ainda continua fiel. Mas é lógico, mexe na vida dele para você ver. Toca a doença na vida dele para você ver se ele não vai te negar. Tá bom, então vai. Espera um pouquinho. Deus duvida da integridade de Jó? Deus sabe a integridade dele? Deus sabe que Jó não vai negá-lo? Sabe ou não sabe? Sabe. Por que ele faz? Porque Jó não sabe. Jó sabe? Não. Jó não sabe. A mesma coisa, se eu aplicar uma prova para vocês hoje, vocês podem dizer para mim que sabe tirar quanto? Meu Deus, tem misericórdia. Eu sei a capacidade que vocês têm. Ah, então não fale. Mas vocês não sabem, então para isso vocês fazem a prova. Aí o que acontece? Já ficaram preocupados já. O que acontece? Logicamente Deus sabe. Só que uma coisa que você percebe lá no final do livro de Jó. Jó diz assim: eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que houve com a aprovação de Jó? Experiência e a aproximação de Jó com Deus. E é só na prova que você chega diante de Deus, irmãos. Não adianta. É só na prova para a gente se aproximar dele. Se ele te der riqueza, se ele te der do bom e do melhor, você esquece disso. Então por isso que ele te dá a prova. Por isso, vai mais rápido para ele. Seja amigo dele. Amém? Faça que nem Enoque. Andou 300 anos com Deus, aí Deus falou: ô Enoque, tá bom demais, vem para cá. E ele foi embora. Vamos lá. Verso 4 de Apocalipse 18. Então quer dizer, a riqueza no mundo será grande, principalmente aqueles que estão seguindo Lúcifer. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Pera. Oh, como assim, povo meu? Se a igreja foi embora. Lembra que aqui ficou um povo que perdeu o arrebatamento? Que dó desse povo que ficou, eu já subi dessa. Arrebatamento 1, certo? Ficou um grupo aqui, não ficou? Mas peraí, já não aconteceu o arrebatamento da segunda igreja? O segundo arrebatamento? Falta os judeus. Quem que faltou? Judeus. Os judeus que aqui sobraram. Ou seja, é um grupo que ainda permaneceu fiel ao Senhor. E aí agora está se dizendo: fugir de Babilônia, porque eles estão perto. Olha só, Isaías 48. Isaías 48, verso 20. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Quem é Jacó? Israel. Então eles têm que sair da onde? Babilônia. O que acontece? O anticristo, ele vai se mostrar como se fosse o Cristo. E os judeus estão ali espertos, aguardando para vai que é ele, né? Vai que é. Só que a hora que eles percebem que não é, e a situação começa a acontecer, eles fogem. Eles fogem. E aí Deus está dizendo: foge daí porque a coisa vai piorar. Estamos chegando no final da grande tribulação. Verso 5 do capítulo 18 de Apocalipse. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu,
e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. O que Babilônia fez com essa igreja? O que essa Babilônia fez com essa igreja? Fez eles sofrerem. Sofrer? Castigou, Então, da mesma forma, eles vão sofrer. Ou seja, Deus vai derramar da mesma medida. Em dobro? Hã? Daí em dobro? Dá em dobro até. Verso 7. Enquanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Chegou ao auge de ela se achar. Quem? Quem é ela? Babilônia. Ela está se achando. Por quê? Alcançou um patamar máximo da, vamos dizer assim, do governo mundial e cuidar de todas as coisas e a riqueza que se alcançou. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então agora o castigo que virá contra ela será pesado. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então o que houve? Todo o trâmite comercial será lá. Agora, com a destruição, perdeu-se tudo. Agora vamos seguir um exemplo que aconteceu no passado. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 16. Isso é justamente o reinado de Lúcifer antes de Adão, tá? Ele diz assim, ó: na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ok? O que acontece? Lúcifer estava no Éden, se você ler no verso 13 aí, verso 14, eu vou voltar isso aqui depois, porque no final vocês vão entender o porquê. Ele comandava o mundo, Deus o colocou para cuidar da civilização que ali estava naquela época, tá? E ele fechou o comércio para ele, ou seja, e havia templos de adoração a ele. Ele, por ser formoso e bonito, ele falou: eu sou Deus aqui nesse lugar, porque era um anjo, um querubim, e que comandava todas as coisas. É aquela história, vamos quebrar um paradigma aí. Lúcifer estava no céu e pecou. Ele estava no Éden. Então o Éden fica onde? Na terra. Ele estava na terra quando ele pecou. Aí quando ele pensa em subir, aí Deus já manda ele de volta. Então o que acontece? Quando lá no jardim do Éden, ele já está caído. Pode ver que ele engana a serpente, engana Adão, engana a Eva, já está caído. Aqui acontece a queda dele, anterior a Adão, tá? Depois a gente vai entrar com mais detalhes. Então o que ocorre? Nesse período, ele fecha o comércio, ele cria templos para adoração a ele, e como ele está se achando, e aquelas pessoas que não o seguem, ele mata. É o que vai acontecer no Apocalipse, já nessa grande tribulação. O mesmo
sistema. Tá? Ele não muda, é o mesmo sistema. Tá? Volta lá agora de novo. Apocalipse 18, verso 11. Eu sei que para alguns é difícil entender isso na questão de Adão e Eva para frente, mas não se preocupe que em agosto a gente vai falar sobre isso. Deus quiser. Com gosto de Deus. A gosto de Deus. O retorno é dia 5 de agosto. Vamos lá. Agora preste atenção no verso 12 e verso 13 do capítulo 18. As mercadorias que tinham já na Babilônia. Mercadorias de ouro, de prata, pedras preciosas, de pérolas, linho fino, púrpura, de seda, escarlata, toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, cinamomo, cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros, e corpos e de homens. Então essa Babilônia, ela será tão poderosa que Deus permitirá que o próprio Lúcifer também poderá vender corpos humanos e com almas humanas. Ou seja, alguns colocam assim, ah não, mas será corpo com alma junto. Não, mas poderá vender um corpo com uma outra alma dentro. O meu eu tenho um E, né? Se não tivesse um E, era... Seria junto, mas não, vai ser separado. Você quer comprar o que hoje? Ah, uma alma, como alguns denominam aí, Zé Pilintra, né? Que os brasileiros gostam de colocar nome dos demônios. Ah, então você quer levar o que? O Zé Pilintra? Então leva ele. Tranca-rua. É o tranca-rua? Então, gente, isso tudo é nome brasileiro, tá? Esses livros estão sendo congelados, né? Olha que chique. Tá tudo preparado. Walt Disney, já pensou ele ressuscitando? Mas não é a alma dele, porque a alma dele já foi. Michael Jackson. Michael Jackson. Olha que chique, gente. E o Hitler? Não, o Elvis Presley não teve jeito. Ele já foi enterrado, então não tem como. Beto Carreiro foi, né? Ai, vai voltar com o cavalo faísca, então. O que vai acontecer? Quando a gente fala nisso, a gente tem que entender o propósito de tudo isso. O que acontece? O Steve Jobs. O Lúcifer, ele tem corpos, não é, que estará à disposição dele. Aí você fala assim, mas será corpos de crente? Ah não, o crente já foi. Lembra que eles ressuscitaram nos próprios corpos e já subiu. Só que aqueles que não obedecem, que ficou aqui, principalmente gentil, vai sobrar ainda gente, morreu, tem problema, leva lá para a Babilônia, coloca uma alma nova nele, sem problema, você vai poder levar o seu marido de volta, seu filho de volta, sem se preocupar. Só que o que estará nele não é o mesmo, porque a alma, uma vez tirada, foi-se. Mas que alma ele vai colocar? Lembram dos demônios que eu já falei? Os demônios não são anjos caídos. São almas viventes que viveram no passado, que estão à disposição de Lúcifer. Eles estão procurando o corpo. Só que agora Lúcifer vai descobrir um jeito de conseguir colocar essas almas dentro desse corpo. Serão verdadeiros zumbis. Esse demônio não foi solto, né? Não, os demônios já estão soltos. Não são os anjos. Anjo caído está preso. Só que nessa época já vão estar soltos também. Não serão os anjos caídos, serão almas de homens. Porque anjo, ele tem corpo. O anjo, ele não tem alma. Ele tem um corpo glorificado, que já é o corpo dele. Tá? Soltos nessa época. Sim, nessa época já estarão soltos. Já correu aqui, ó. Já logo no começo já foram soltos. Só que os demônios já são almas que estão no mundo há milhares de anos. São almas de homens do passado. Almas que um dia foram escravizadas pelo Lúcifer, porque resolveram seguir ele. Quando Deus o lança na terra, a destruição do planeta, a destruição desses corpos, ele perde as suas características. Vamos ler, só para não ficar somente nas minhas palavras. Ezequiel, vê se é Ezequiel mesmo. Eu escuto direto.
Porque ele vai ter. Ezequiel. Espera aí, deixa eu ver se é Ezequiel. Não. Acho que não. É Isaías 14. Ó, Isaías 14, verso de número 16. Isso já é também o reinado de Lúcifer, tá? Olha o que diz aí no verso 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este que farão, que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então quer dizer que na época de Lúcifer já haviam reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, porque ele fechou o comércio com ele. Quem não obedece tem fome. Que a seus cativos, que é cativo, que está com ele, não deixava ir solto para a casa deles. Olha só que interessante. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua... O que é jazem? Estão mortos. Sim. Cada um na sua... Que casa é essa? O próprio corpo. Então quer dizer que cada um foi enterrado com a sua própria alma. Eles estavam dentro da sua alma. Por quê? Não aceitaram seguir Lúcifer. Mas aquele que estava cativo com ele não permitiu que voltassem às suas casas. O que aconteceu? Ficaram sem corpos. Aí estão os demônios. Só que agora Lúcifer prometeu para eles: logo, logo vocês vão voltar com um novo corpo. Ele também vai ter um novo corpo com essa turma toda. E ele vai fazer essa venda já na Babilônia. Você já leva, você escolhe. Quero esse. Ou traz um demoniado aí, separa um e já joga ele dentro. E já leva embora o corpo embora. Então você pode levar escravos que estarão num corpo, quem sabe apodrecido já, mas estarão vivendo nesse planeta. Zumbis. Verdadeiros zumbis. Então aquilo que acontece nos filmes realmente será realidade. Tá? Entenderam? Misericórdia. Gente, assim, estas almas não serão almas dos homens de agora. São demônios do passado. Eles só têm domínio sobre essas almas. As almas dos homens hoje, mesmo nessa período de tribulação, ele não comanda. As almas que seguiram a Lúcifer. Sim, no passado. Tanto que vai ser o corpo das pessoas de lá, mas com os demônios. É o corpo atual com uma alma antiga. De antigo. Demonologia vai estudar isso aí. Vai. Estranho falar, mas Mas tu és lançado na tua sepultura como um terror abominável. Quer dizer, a ressurreição desse demônio. Vai surgir, vai voltar. Então eles vão voltar, e agora em corpos apodrecidos, né? Porque sem a alma, pode até ter essa alma, mas ela não terá a mesma ligação. Porque tudo ocorre aqui, tudo dentro da mente, né? É que nem, eu vi esses dias uma reportagem, que tem uma vespa, que ela procura uma formiga lá, ela injeta na formiga o ovo dela. E aí, essa criaturinha pequena que sai do ovo, vai até o cérebro da formiga, faz com que a formiga vire um zumbi. Aí a formiga é levada para um outro lugar, fora do ninho dela, para poder criar essa abelha. Olha que loucura! Isso já no reino animal. Não é? Então agora você imagine, haverá esse corpo que perderá essa alma, porque a partir do momento que você mata alguém, congelou, não é? Congelou, está morto, não tem o que fazer. Né? Não está ali, não tá, pode estar com a máquina aqui prontinha para religar novamente, mas a alma já se desligou. É igual um ovo que você quebra. Quebrou o ovo, tem como colocar de volta e colar? Não tem. Ou você usa a gema e a clara ou já era. Se deixar vai apodrecer. Então o que acontece? Uma vez morto o corpo, a alma já foi.
É a mesma coisa, por exemplo, você tem um corpo lá, já teve morte cerebral. Já era, a alma não está mais lá. Mas e agora? Vai desligar? Gente, só está o corpo ligado. Não tem por que continuar ligado. Isso a gente vai estudar em ética, tá? Não se preocupe. O que vai acontecer? Vai ter essa ligação, e aí o que vai acontecer? Esse corpo vai receber esses demônios. E eles conhecem o nosso corpo de uma forma extraordinária. Eles já tiveram corpos. E eles vão fazer essa ligação. Então não vão andar igual aparece no filme lá. Não, possivelmente eles vão andar normal. Tá? Agora, será diferente. Se vocês querem saber como vai ser realmente, leiam meus livros. Tá? Façam propaganda. Vamos lá. Seguindo aí o verso 14. Entendido até aí? Não se preocupe com essas questões do passado, que depois a gente vai falar. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura, e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela ao céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Lembra? Só que ele está colocando aí profetas e apóstolos. Olha que interessante. Então esse juízo contra esta Babilônia não é apenas dos santos que ficaram na grande tribulação. Será um juízo também contando sobre todos. Por quê? É como se todos os profetas que foram mortos e apóstolos foram mortos por causa de quem? Quem que instigou? Lúcifer. Então agora haverá juízo. Então eles vão pagar por todos, não é só pelos da grande tribulação. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros. Nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e todos que foram mortos na terra. Ou seja, vão ser causados juízos justamente pagando por todos. E aí pode ver que até esposos e esposas, porque para casar, terá que ter a liberação do chefe. Ok? Pastor, aqui fala de piloto no 17 ali. Sim. João viu e escreveu isso aqui sobre piloto, mas já tinha essa noção de avião, de aeronave? Ele é piloto de navios. Ele também é considerado. Porque pode ser piloto de moto, pode ser piloto de carro, pode ser piloto... E é aquele que vai estar guiando. Essa grande pedra que fala aqui pode ser um dos grandes, aquela que faz mais. Só que pode ver que ele está apenas representando. Porque Amós seria o quê? Babilônia, que vai ser lançada no mar da escuridão. Ou seja, vai desaparecer. É apenas um simbolismo. Então na Bíblia da Mara fala comandante. Comandante. No lugar de piloto. É. Então é um cargo. Eu acho Não que alguém. pode deixar também que vai ter aviões nessa época, vai. Né? Mas tem que assim, guiar, né? a questão é mais marítima, porque a visão de João, ele não via avião, né? É igual quando você lê, acho que é Oséias, que ele fala que os carros se enfureceram sobre as praças como luzes
Abacuque, não é? Hã? É Naum? Eu estou na dúvida, eu sei que é um dos profetas. Que ele fala que serão como flechas, né? Como raios atravessando. Que agora você imagina pegar um camarada lá de trás, trazer ele nos dias atuais, olhar o trânsito na cidade à noite. Olha, ver um carro passando e pensa que é o quê? É uma flecha, é uma luz passando, um raio passando. Então, é por isso que ele trata dessa forma. Então, a gente tem que entender o que realmente era da época. Capítulo 19. Entendido até aí? Mais ou menos. Qual dúvida? Não, é muita coisa. É muita informação, lógico, não tem como. Agora você pensa comigo. Se a gente parar para analisar item por item, né? Parar para pensar sobre cada assunto, quanto tempo a gente vai levar? São anos. Agora, se a gente quer seguir em frente, vamos embora. Das almas dos homens passados. Sim. Essas seriam das pessoas que viveram antes da Bíblia? Sim. Eles já estão há milhares de anos no planeta. Bem antes de Adão. Pessoas mesmo. Hoje eu postei eu tenho no meu Facebook uma página de história, professor de história Marcelo Mena. Está lá no meu Facebook. É uma página à parte que eu coloco para os alunos. Eu postei hoje lá um pensamento. Tem um historiador que ele fez um lançamento de um livro que ele consegue colocar, ainda tem assim algumas ideias que ele já colocou e segundo ele já tem algumas provas científicas de que houve há 13 mil anos atrás uma destruição do planeta através de um meteoro. Há 13 mil anos. E aí ele fala assim que alguns povos ficaram separados. Mas principalmente no mar Mediterrâneo, em toda aquela região, houve uma destruição total. Até as pirâmides, ele coloca assim que elas sobreviveram a essa destruição. Por isso que depois os faraós chegaram e falaram, esse aqui é meu, eu vou marcar meu nome. Né? E aí eles falaram que foi eles que construíram. Então assim, e ele coloca isso dentro do livro dele, é um historiador. Para nós que estudamos teologia, é uma mão na roda. Por quê? Se a gente pensar que realmente houve uma destruição no passado, que a gente percebe isso lá em Gênesis, e aí Deus vai reformular, colocando Adão e Eva no jardim, que está no Éden, que o Éden já existia, ele colocou um paraíso lá, um jardinzão no meio do Éden. E lá o Éden ficava próximo aonde? A Arábia ali, que é onde está o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Idekel e o rio, outro nome que eu não lembro, e ficavam lá os 4 rios que atravessavam, e a maioria tinha ouro puro. Então ficava lá. Colocou eles lá. Então quer dizer, havia outros povos em outros lugares. E há o desenvolvimento de Adão e Eva. Ok? Isso dentro dessa questão historiador. Ele não é crente, mas ele escreveu um assunto que para nós vai ser de extrema importância. Tá? Capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, salvação, glória e honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus. Nós já lemos essa passagem, lembra? Quando foi? Quando estava no capítulo 7. Quando? Quando estava no capítulo 7. No capítulo 7. Que já falava do arrebatamento dessa igreja, ou seja, a igreja já chegou, lembra que agora João está falando sobre a finalização da grande tribulação na terra. Agora ele retorna aqui para falar o que vai acontecer no céu. Ok? Mas ele não tinha parado já na frente da arca? Sim, mas agora ele retorna de novo. Ele voltou um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Virou a cabeça de novo. Virou, não tem como. Vamos lá. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Por quê? Deus já fez juízo sobre a terra. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes, e ouvi
como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, e dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Por quê? Ele acabou com o reinado do anticristo. Regozijem-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque findas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, a primeira parte da esposa chegou, não sei se é a parte de cima ou se é a parte de baixo, mas chegou, e agora chegou a outra parte. Agora juntou. Agora a esposa está completa. Quem é a esposa? A igreja. Oh, glória! E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Provérbios, capítulo 8. Deixa eu achar aqui. Provérbios 8. Olha só, verso 1 em diante, diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência, e não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. Ó vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Agora vamos lá. Verso 21. Depois de casa vocês leem com tudo. Para herdar bens aos que me e encher os seus. Olha que coisa linda. Hoje a sabedoria está clamando nas portas, está clamando nos cumes, está se clamando em todo lugar, dizendo: vinde, saciai a sua sede, saciai a sua fome. Através do quê? Da palavra. Hoje eu falo assim: vocês estão ouvindo a sabedoria, a inteligência clamando por vocês, dizendo: olha, abri o entendimento, compreendei, porque Ele estará preparando para vocês bens permanente. Ou seja, que vai durar quanto tempo? Para sempre. Capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. 7 representa perfeição. Ou seja, a igreja já está completa. Lembra que vai fazer coluna no templo do Senhor? Oh, glória! Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. O que aconteceu aqui? Já não preparou as vítimas? Sim. Já o Senhor já não fez acontecer, já não derramou o sangue? Sim. E agora Ele diz: e preparou a sua mesa. Aonde é essa mesa? Céu. Oh, glória! Lá em cima. Olha que coisa linda. Amém. E deu ordem às suas criadas, já andam convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado.
deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do Entendimento. andai no caminho do entendimento. O que ele está dizendo? Que esta grande festa, esta grande boda, vai preparar-se à mesa. E o próprio Jesus mesmo disse: eu não vou mais comer dessa ceia, até que, não vou beber desse cálice, até que, lá aquele dia, eu possa me assentar com vocês, e aí eu posso beber novamente. Ele participou da primeira ceia com os apóstolos, mas agora a segunda ceia vai participar conosco. Olha que coisa linda. Vamos assentar à mesa. E esse alimento que nós vamos receber, o que vocês acham que é? Comida de verdade? Se você está pensando que é comida de verdade, é só comer aqui. Frango assado é aqui. É churrasco. É churrasco é aqui. No mineiro vai ser proibido. Tudo aqui vai ser. Aproveita e comer aqui, mas não coma demais também, que é pecado, aí você fica. É o que? Sabedoria. Nós acabamos de ver esse Provérbios 8 e 9, que fala sobre a sabedoria, irmãos. Aquilo que nós não sabemos, vamos adquirir naquele dia. Um conhecimento permanente, um tesouro que jamais foi passado para ninguém. Dúvidas não haverão mais. Tudo será esclarecido. Você receberá de Deus, de Jesus, esta sabedoria eterna. Saber tudo o que aconteceu no passado, tudo o que aconteceu no futuro. E eu espero sentar na sua frente naquele dia e você dizer: não é que era mesmo? Amém? Glória a Deus, amém. Glória. Vamos para o Apocalipse. Vou ler de novo o verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você é chamado? Amém. Então você já é mais do que feliz. Amém? Amém. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quem é essa pessoa? Pode ser até você. Amém? Conseguiu alcançar captar essa ideia? É porque vai estar Por lá. quê? Já vai estar lá. Já vão estar lá todos. Ou seja, tudo já estará acontecendo. Nós já estamos lá. Amém? Amém. Ou pode ser o próprio João. Sim. Vitórias de Cristo sobre a besta agora. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco. Representa o quê? Cavalo branco representa o quê? Paz? Poder de paz. Ou seja, bem, já teve o casamento, amém? A esposa já está pronta, já teve o casamento, nós já comemos o que tinha que comer. Jesus agora fala: bora, meus filhos, vamos lá, vamos se juntar, vamos formar um grande exército. Ele se senta no seu cavalo branco e cada um de nós vai sentar no cavalo branco e falar: agora vamos descer para a terra. Por quê? Nós precisamos voltar para reinar. Já recebemos sabedoria, já recebemos galardões, já estamos assim abençoados com tudo. Já a morte já não toma mais conta de nós, já não temos mais essa preocupação. Já temos a vida eterna e vamos reinar com Ele aqui agora no reino. Olha o que diz. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é... Palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Vocês têm certeza disso? Sim. Vamos ler lá João? João capítulo 1. Verso 1. No princípio era o... O que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez.
Ou seja, quem é esse? A palavra? Jesus. Oh, glória. João o quê? Primeiro. Agora verso 14 de 1 João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O João já explicou. Quem é o Verbo? Jesus. Ele é a palavra. Então quem nós estamos vendo agora, ele sentado no cavalo branco, quem é? Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos e vestido de linho fino, branco e puro. Lembra que nós já recebemos? E agora vamos montar em cavalos também. Isso logicamente representa poder, força, que vai voltar agora para a terra. E tem gente que acha que vai ficar morando no céu. Não vou contar o final do filme, vamos seguir. Mas por favor, abra a mente. Vamos lá. Verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ou seja, duas espadas, que representa a palavra. Ou seja, é através do julgamento, através da palavra, que ele vai fazer com que tudo aconteça. E ele as regerá com vara de ferro. Lembra que já foi prometido lá atrás, lá nos profetas, que está lá em... Cadê? Salmo 2 e 9. Mas não precisa ler, depois vocês marquem aí, depois vocês leem. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acho tão baixo, tão feio, alguém dizer que tatuou porque Cristo tem tatuado na perna. Me desculpe. Você quer fazer tatuagem? Faça. Problema seu, não tem nada a ver com a sua vida. Amém? Mas não pegue textos separados para dizer, tá vendo? Jesus tatuou na perna, gente. Se você é igual a Cristo, amém. Ali já diz, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Ele faz Ele é o rei, ele é o Senhor. Tá dizendo que foi tatuado? Mas está marcado. Ele está salpicado de sangue. Ele conquistou isso. Sofreu por isso, né? Sofreu por isso. Tá? Então, utilizar isso, me desculpe, é muito baixo. É coisa que pessoas que não têm conhecimento da palavra. Se você tem uma Ferrari e quer pintar do jeito que você quiser e colocar um monte de adesivo, o problema é seu. Não é? Cada um dará conta de si mesmo. Eu não vou falar que eu sou contra, eu sou a favor, o problema é de cada um. Ok? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu uma ceia para nós. Já manda avisar todas as aves. Meu Deus. Já vão chegando aqui porque vai ter carne para sobrar de novo para vocês aí. Ceia para vocês Tá? também. Para que, acho que cada vez que eu ouço um passarinho cantando, né, ou um corvo, ou uma águia, acho que ele já está dizendo, Senhor, quando vai ser esse banquete? Quando será? Nunca mais, onde vocês podem lá no zoológico e verem uma águia e ela cantar, vocês vão lembrar disso. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Por quê? Estão sob o domínio de quem? Do anticristo. Do anticristo. Agora, tudo vai se voltar contra eles. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Olha só que interessante. E é justamente o que disse lá Zacarias. Tudo está se voltado para Israel, para a destruição do que sobrou. E eles estão acuados, eles não têm para onde fugir. Eles vão ser mortos pelo anticristo. Só que agora virá a salvação. Há alguns teólogos que dizem que eles estarão lá no monte do Muro das Lamentações, clamando, chorando. Não é? Se eles vão estar lá, mas haverá em todos os lugares, em toda parte do mundo, há judeus.
Então eles vão estar sendo perseguidos, estar para ser mortos. Jesus voltará dos céus, vai pisar no Monte das Oliveiras, como nós já lemos, abrirá para que eles possam fugir. Então quer dizer, todas as armas estão apontando para Israel. De repente se escuta a trombeta e lá está vindo um exército gigante de gente branca que até clareia os olhos. Aí o Lúcifer fala, mira para lá! Bomba atômica terá? De hidrogênio e tudo mais? Tudo apontado para vocês. Olha que coisa linda. Alegria, não é? Tem um hino da harpa que fala assim, né, me ajudei, que na batalha estará lá na frente, como que é? Eu quero estar contigo. Na onde a luta se travar, está lá na frente. Não é ficar lá atrás, lá na frente. Olha que coisa linda. Quando você canta esse hino, você não imagina, mas você vai estar nessa batalha. E lá. Lá na frente. Agora até perdi onde estava. Verso 19 agora. Vem 19 agora. Verso 19? 20. Vamos lá. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ou seja, agora sim, o inferno foi inaugurado. Ok? Então o inferno ainda não existe. Vai existir agora. Quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. Já foram lançados, porque o outro Lúcifer ainda está lá. Tá? Calma aí, vamos lá. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas. Olha que coisa linda que vai ser. Meu Deus, tem misericórdia. As aves vieram para comer as carnes dos que sobraram mortos. Mas será que Mortos seriam pela só palavra. corvos, abutres, só esses animais que comem carne ou só eles, né? É possivelmente, né? Então, é possível, porque assim, vai crescer o número desses animais? Vai. Por quê? Imagine assim, já nesse período do anticristo, Vai ter abundância de alimento. por quê? Lembra o que vai acontecer com esses aqui que morreram? Vai deixar enterrar? Não, né? Vai fazer o que com eles? Vai deixar exposto. Quem vai comer? As aves do céu, os urubus, vai virar um... Quer dizer, com abundância de alimento, o que qual é a tendência desses animais? Procriar, porque precisa ter mais gente para comer. E aí a mesma coisa. Vai acontecer o quê? Nesse período aqui, ainda mais que agora imagine, já tem peixes mortos, tem animais mortos no mar, animais mortos na terra. Então quer dizer, esses animais se procriaram, porque eles não foram destruídos. Agora Deus mandou chamar. Você imagine a nuvem dessas aves chegando para comer. Vai ser uma limpeza rapidinha. Tudo gordinho. Então, aí acaba esse período. Aí agora vamos ver o que vai acontecer com o Lúcifer. Tocou o sinal. Vamos tomar café. Amém? Vamos tomar café, a gente já volta. Eu falei, mas ele pôs alguma coisa? O irmão colocou aqui para despertar já.